é do Lucas, que sempre deixa ótimas perguntas aqui, e ele, como gosta muito do livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama, e em programas anteriores ele inclusive chegou a perguntar tópicos desse autor, ele fala que quando o Motoyama descreve a ativação do chakra cardíaco e as capacidades parapsíquicas de empatia, de cura que se abriram nele, que lá o Motoyama comenta sobre o poder de realizar os desejos, que também se abriria com esse chakra, e isso está fora do aspecto parapsíquico, seria mais consciencial, Lucas. E aqui eu vou dar um acréscimo para você, que o Motoyama não comentou, mas eu sei que porque ele ficou muitos anos na Índia, e as orientações que ele teve foi do Swami Satyananda, que por sua vez era discípulo do Swami Sivananda. Então, muito do trabalho do Motoyama está inspirado nesses dois autores, que por sua vez estão inspirados na tradição hindu clássica. E no hinduísmo se fala dos 8 siddhis, ou Mahasiddhis, os grandes poderes dados por Shiva ao yogi. Um desses poderes, se eu não me engano é o 5º, chama-se Prakamya, que significa o poder de realizar todos os desejos, que é isso que o Motoyama está dizendo que abre no chakra cardíaco. O que acontece? Esses desejos, no caso, no contexto de um estudante de yoga ou um estudante espiritual, não são os desejos materiais normais, mas o desejo de alcançar a consciência cósmica, o desejo de progredir, quer dizer, ter os desejos realizados dentro da senda espiritual. E alguém que abriu o chakra cardiorrespiratório fica dotado de um bom humor natural, e o pendor espiritual latente ele vai ficar cada vez mais evidente. E qual é o grande desejo dessa criatura enquanto está encarnada? Despertar a consciência, alcançar o samadhi, a consciência cósmica. É isso que o Motoyama cita quando o chakra cardiorrespiratório abre, pode abrir este pendor que é mais consciencial, e nos comentários que você fez estão corretos, no sentido conceitual, não é no sentido parapsíquico, tá? E outra coisa, Lucas, o Motoyama, a mãe dele era uma curadora, atendia um monte de gente. E o Motoyama era acupunturista, era professor de yoga, fazia a sua prática mais intimista. Ele cita no livro que a mãe dele adoeceu e ele tomou o lugar dela nas consultas. Ele passou a lidar com o público, né? Quando ele começou a atender público, ele desenvolveu um problema no chakra umbilical, que é o chakra que mais é afetado no trato com as pessoas, e a carga dos problemas das pessoas acabou ficando com ele, ele adoeceu do estômago. E aí ele conta que, nesta ocasião, ele tentava sair do corpo e entidades apareciam em frente ao chakra umbilical dele, bloqueando, entidades obsessoras, que eram os encostos que vinha com o pessoal. Então, estou citando isso até para você dar uma olhadinha nessa parte também, que não é o chakra cardíaco, mas o chakra umbilical, e como é que ele começou a ficar assediado por causa das pessoas. E aí, outro dia, um professor de yoga um pouco radical, que eu conheço, falou assim, o Motoyama misturava muita coisa, o que aconteceu? Teve problema no chakra umbilical. Conversa fiada, não. Ele teve problema que estava atendendo pessoas. Eu disse, começou a segurar a carga. E aí ele ficou ruim. Depois ele se curou. Mas não foi por causa dele estar juntando informação. Foi por causa de o trato com as pessoas trouxe para ele uma carga que a mãe dele sabia lidar e ele não acabou atrapalhando.